Chegou 1924, e com ele, a explosão do Palestra Itália. Depois de bater na trave em 1923, o Verdão partiu com tudo para cima do Paulistão. E dessa vez, ninguém segurou. Campanha incrível. 11 vitórias. 3 empates. Nenhuma derrota. Invicto. O Palestra foi campeão do Campeonato Paulista pela primeira vez na história. O craque Heitor foi o artilheiro mais uma vez, metendo gol atrás de gol e botando respeito no futebol paulista. Foi o ano em que o Palestra deixou de ser promessa e virou realidade. Um novo gigante estava oficialmente no topo. Campeão invicto, jogando bonito e fazendo história, o verde e branco começava a dominar São Paulo. Depois do título invicto em 1924, o Palestra Itália entrou em 1925 com sangue nos olhos. Queria o bi-paulista. A torcida estava empolgada, o time vinha forte e os adversários tremiam só de ouvir o nome, Palestra. A campanha foi muito boa, com vitórias expressivas e mais uma vez um ataque poderoso, comandado por ele, o matador e Heitor. Mas no meio do caminho tinha um obstáculo, o poderoso paulistano, que vinha embalado e conseguiu frear o Verdão. Resultado? Vice-campeonato paulista para o Palestra, e mais com dignidade, raça e futebol ofensivo. Mesmo sem o título, o clube mostrava que o domínio verde no futebol paulista estava só começando. O ano era 1926 e o futebol paulista estava pegando fogo nos bastidores. Insatisfeitos com a forma como a PEA conduzia o campeonato, os gigantes Palestra Itália, Corinthians, Paulistano e outros clubes decidiram se rebelar e criaram uma nova liga. Nascia a Liga dos Amadores de Futebol, a LAF, uma ruptura histórica no futebol paulista. E claro, o Palestra estava no meio dessa revolução. Mesmo com a mudança, o Palestra não perdeu o foco dentro de campo. A equipe manteve seu estilo vibrante, ofensivo, e continuava sendo um dos clubes mais temidos do estado. Contando com jogadores como Heitor, Bianco e Amilcar, o Verdão da época dava show em campo, com goleadas e atuações dominantes. Mas, apesar da boa campanha, o título escapou. O campeão daquela edição alternativa foi o Paulistano, que tinha craques como Friedenreich. Foi um ano sem troféu, mas com muita atitude. O Palestra mostrou que não era só um time de futebol, era um clube com voz, postura e coragem para lutar por mudanças. O ano era 1927. E o Palestra Itália seguia firme na Liga dos Amadores de Futebol, desafiando o sistema e batendo de frente com os poderosos do futebol paulista. A equipe continuava com um elenco respeitado, com Heitor e Ministrinho desequilibrando no ataque e levando a torcida à loucura. O campeonato foi um verdadeiro duelo de titãs, e o Verdão brigou jogo a jogo com o Paulistano, que ainda contava com o lendário Friedenreich. O Palestra fez uma campanha quase perfeita, com vitórias expressivas e um futebol que encantava os torcedores. A média de gols por partida era alta, e os estádios viviam lotados. Mas no final, faltou um detalhe. O Paulistano levou o título mais uma vez, com o Palestra ficando com o vice-campeonato. Frustração? Talvez. Mas 1927 mostrou que o Palestra estava amadurecendo como gigante, e o sonho do título era questão de tempo. Depois de bater na trave em 1927, o Palestra Itália voltou ainda mais forte em 1928. E dessa vez, não teve jeito, foi campeão da Liga dos Amadores de Futebol com futebol de gala. O time manteve a base, com Heitor, Ministrinho e companhia dominando os gramados paulistas. Mas o segredo estava na organização tática e na raça dentro de campo. A campanha foi impressionante, e vitórias convincentes, goleadas e muita bola na rede. O Palestra jogava bonito, com um ataque fulminante e uma defesa sólida como pedra. E o título veio com merecimento absoluto. A taça levantada em 1928 foi a resposta para os críticos, que diziam que o Palestra ainda não era um time grande, agora ninguém mais podia negar. Foi o segundo título da história do clube, e o primeiro título importante na LAF, provando que o Palestra era sim um dos maiores de São Paulo. 1929 foi um ano maluco no futebol paulista. E o Palestra Itália, que vinha de um título gigante em 1928, se viu no meio de uma revolução nos bastidores. A Liga dos Amadores de Futebol, a LAF, onde o Palestra jogava, acabou. Isso mesmo. Os clubes grandes voltaram para a PA, unificando o futebol paulista numa só competição. O Palestra, claro, entrou na nova disputa, mas com um calendário bagunçado, jogos atrasados e muita confusão. A temporada virou um verdadeiro quebra-cabeça. Em campo, o time teve altos e baixos. O elenco ainda era forte,
com nomes como Heitor e Ministrinho, mas o Palestra não conseguiu embalar como em 1928. No Campeonato Paulista Unificado, o clube terminou em quarto lugar, atrás de Corinthians, São Paulo da Floresta e Santos. Um desempenho digno, mas abaixo do esperado para quem era o atual campeão. Mas atenção, e esse ano foi fundamental para o futuro do futebol paulista. O fim da rivalidade entre as ligas abriu caminho para um campeonato mais competitivo e o Palestra estava firme no topo. Enquanto o mundo vivia o caos da Grande Depressão, o Palestra Itália resolveu fazer o oposto e investir, crescer e assustar os rivais. Com o futebol paulista unificado desde o ano anterior, o Verdão não queria mais só participar, queria voltar a dominar. E começou o ano contratando e fortalecendo o elenco com peças importantes. Os nomes de peso? Heitor ainda era o líder em campo, mas surgiram novos talentos e a equipe mostrou que estava viva na briga. Na edição de 1930 do Campeonato Paulista, o Palestra bateu de frente com os gigantes. Foram jogos eletrizantes, vitórias suadas e um futebol que empolgava a torcida. O time terminou o torneio em segundo lugar, logo atrás do Corinthians, numa campanha de muito respeito e que mostrava que o título de 1928 não tinha sido acaso, não. Aliás, sabe o que mais marcou esse ano? A confirmação do Palestra como potência. O clube já tinha estádio, torcida, elenco e agora tinha ambição de sobra. 1930 foi um sinal, o Palmeiras, ou melhor, o Palestra, estava se preparando para uma década de ouro no futebol paulista. 1931, enquanto muitos clubes estavam apenas tentando se manter firmes, o Palestra Itália queria mais e queria espetáculo. Com o elenco cada vez mais entrosado e um futebol que enchia os olhos da torcida, o Verdão começou o Paulistão decidido a conquistar o título que escapou em 1930. E olha, não faltou empenho. O Palestra fez grandes jogos, bateu rivais importantes e mostrou que era um dos times mais organizados e perigosos da temporada. Destaque para ele, Heitor, o maior artilheiro do clube até hoje, que continuava deixando o zagueiro no chão e goleiro perdido. No fim, o título não veio. O campeão foi o São Paulo da Floresta. Mas o Palestra terminou o campeonato na terceira colocação, com uma campanha sólida e respeito dos adversários. Além disso, o clube já colhia os frutos da sua estrutura invejável e da paixão da torcida. O estádio da Rua Turiaçu, atual Allianz Parque, era orgulho palestrino desde 1920 e seguia sendo uma verdadeira fortaleza. 1931 foi um ano de afirmação. O título não chegou, mas a certeza era uma só, o Palestra estava no caminho certo e mais vivo do que nunca. O ano era 1932 e o futebol paulista viveu um dos capítulos mais dramáticos da sua história. O motivo? A Revolução Constitucionalista. Com o país em ebulição, o Campeonato Paulista teve que ser interrompido. A bola parou, mas o espírito guerreiro do povo paulista, e do Palestra Itália, entrou em campo de outra forma. Jogadores, dirigentes e até torcedores do Palestra participaram do movimento que lutava por uma nova Constituição para o Brasil. O clube suspendeu suas atividades esportivas por 3 meses para apoiar a causa. E não foi só discurso, não. O Palestra realizou eventos beneficentes, ajudou a arrecadar fundos e ainda se colocou à disposição do governo de São Paulo para defender os ideais do povo. Enquanto o futebol estava parado, o clube se manteve firme, unido e mais respeitado do que nunca. O amor à camisa deu lugar ao amor à pátria. Quando o campeonato finalmente retornou, em novembro, os clubes tentaram organizar um torneio curto, mas sem campeão oficial. O Palestra participou, honrou o manto e mostrou que era gigante também fora dos gramados. 1932 foi o ano em que o Verdão mostrou que sua luta vai além do futebol. Um clube com alma, com causa, e com coragem. O ano era 1933 e o futebol paulista nunca mais seria o mesmo. Foi o ano da profissionalização do futebol no estado de São Paulo e o Palestra Itália já chegou mostrando que era coisa séria. A Liga Paulista de Futebol foi criada, rompendo com a antiga APA. A ideia era clara, em valorizar os jogadores, os clubes e transformar o futebol em negócio. E o Palestra entrou de cabeça nessa revolução. Logo de cara, o clube montou um time competitivo e encarou o desafio do novo campeonato profissional. E não decepcionou. Na estreia, vitória sobre o Sírio. Depois, goleadas, raça e muita bola no pé. O time terminou o torneio em terceiro lugar, com uma campanha de respeito, mostrando que sabia jogar no campo e fora dele, nos bastidores do futebol moderno. E sabe quem era um dos grandes nomes da época? Heitor, o maior artilheiro da história do clube.
Mesmo com a idade avançada, ele seguia marcando gols e sendo o ídolo da torcida. O Palestra mostrava que não era apenas um time de tradição, mas também de visão de futuro. E o profissionalismo só serviu para deixar o clube ainda mais forte. Com garra, organização e o apoio incondicional da torcida, o Verdão começou a construir seu domínio no futebol paulista.